Oi, glória a Deus. Shalom, igreja linda do Senhor Jesus. Não, desse jeito não. Shalom, igreja linda do Senhor Jesus. Dá um aplauso ao Senhor pela sua vida, pela sua família. Seja grato por aquilo que você tem, por aquilo que você é. Amém? Sente-se, por favor, por gentileza. Eu confesso aos irmãos que eu já estou me acostumando com essa ideia da pastora viajando e junto com ela algumas mulheres aí destemidas, destravadas. Mas eu acredito que se você fosse pregar hoje, eu acho que você, nessa euforia dessa viagem, nessa euforia, eu acredito que as suas emoções estariam descontroladas e você não falaria coisa com coisa. Se eu botar muito para pregar aqui hoje, Jesus. Mateus, que a mulher da esposa está viajando. Valdeni, meu Deus do céu. Pastor Tarcísio acredita que também consiga pregar. Mas eu tinha falado à pastora, né? Se encontra na igreja, vamos para o culto, pelo menos fica até a hora do louvor. Quando o carro chegar às 8 horas, porque vão pegar o ferry de 11h30. Vão chegar do outro lado, mais ou menos meia-noite, 1h da manhã. O avião é 4 horas da manhã, mas tem 2 horas de check-in. Mas aprove ao Senhor que essa viagem será abençoada pelo poder que há no nome de Jesus. Só não gostei muito da ideia da pastora, bem não viajou, já está falando da viagem do ano que vem. E disse que todas as discípulas da igreja iriam. Eu digo, quem vai? E eu disse, quem vai ficar na igreja? Eu quero lembrar desde já que domingo o nosso culto será pela manhã. Domingo o culto será pela manhã. Pastor, mas já teve a ceia. Mas elas vão chegar no domingo. E aí nós vamos buscá-las. Então, para não comprometer o horário do culto, para não ter pressa nenhuma e acontecer algum imprevisto, nós vamos fazer o culto domingo pela manhã. Amém, igreja? Então diga a pessoa do seu lado, o culto domingo será pela manhã. Amém, igreja? Pronto? E detalhe, viu? Daqui a pouco o carro vai chegar, as irmãs vão sair, vão embora, mas o culto vai continuar, amém? Tá, tudo bem. Eu quero convidar aqui essas 9 mulheres, na verdade 8, porque a 9ª está em Camaçari. Vem essa aqui no altar para a gente orar por vocês. Agora, eu confesso aos irmãos que Neuza não é de faltar o culto. Vocês têm notícia de Neuza? Neuza não é de faltar o culto. Neuza! Rapaz! Você está mais linda do que o de costume, Neuza. Fernando disse que estava procurando ela no culto. Chega para cá. Você vai viajar, varão? Agora vem para cá, ó. Vou fazer agora a oração do pastor Fábio. Eu tremo, eu caio agora. Quem está rindo? Quem está rindo? No meu coração veio algo assim. Eu sei que vocês estão eufóricas, mas presta atenção. Não é simplesmente uma viagem. Não é um passeio. Não que aqui não tivesse, mas é em busca de um conhecimento extra.
vocês de fato serem visitadas pelo Senhor. Eu quero dizer a você que o que vai fazer diferença é o desejo do teu coração lá. Vai ter um momento de passear, de conhecer, de se divertir. Mas eu acredito que seu esposo só vai ficar interessado em investir de novo se ele vê algum resultado na vida de vocês. E eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Até porque vocês não vão por ir, vocês vão porque o Senhor escolheu vocês irem. E possa ser até que no meio nem todas sejam casadas, mas vai que Deus libere o varão lá no reino do Espírito. Vamos orar. Senhor da glória, eu quero pedir a tua bênção, Pai, sobre cada esposa, sobre cada mulher, sobre cada mãe, sobre cada filha, meu Deus, sobre essas 9 mulheres, a qual a 9ª é Cristina, que está em Camaçari. Meu Deus, estão juntas por um propósito, meu Deus, por algo divino da parte do Senhor. Sabemos que este congresso, meu Deus, lapidadas, será multiplicado aqui. Que o Senhor as tome, Senhor, ministre em seus corações, mas que elas não só aprendam, mas que elas sejam ministradas pelo Senhor. Que elas sejam lapidadas, que ela seja direcionada. Meu Deus, que ela possa, meu Deus, mergulhar naquilo que o Senhor tem preparado e reservado pelas tuas filhas. Obrigado pelas portas abertas. Obrigado pelos recursos. Meu Deus, obrigado pela tua provisão. Eu quero te pedir, Pai, toma os seus maridos nas tuas mãos, os seus filhos. Toma os seus corações, que eles não fiquem desesperados, ser recompensados pelo Senhor. Meu Deus, acampa os teus anjos ao redor deste transporte, tanto o terrestre quanto o aéreo. Meu Deus, livra do acidente, livra da morte. Meu Deus, da enfermidade, do mal-estar. Meu Deus, guarda a sua casa, guarda a sua família. Meu Deus, eu peço uma bênção especial sobre a vida das tuas filhas. Que toda ansiedade, todo medo, todo nervosismo seja arrancado pelo poder que há no nome de Jesus. E assim, Pai, como pastor, como autoridade delegada pelo Senhor, nós oramos e as abençoamos em nome de Jesus. Digam amém e dê um aplauso ao Senhor. Diga você, mulher, ano que vem eu vou estar. Amém? Amém, queridos? Eu prometo que eu vou ser breve, mas eu gostaria que você prestasse atenção. Quantos aqui estiveram no congresso que tivemos o último agora? Como foi o nome do congresso? Como foi o nome do congresso que você acabou de participar? Qual foi, Lavínia? Congresso de quê? Acredite, tem gente que não lembra. Porque entenda, a nossa mente só consegue guardar pelo menos 30% daquilo que nós ouvimos. Se a gente não escrever, em questão de dias a gente esquece. Diga, eu participei de um congresso de libertação. Quantos foram libertos aqui, irmão? Diga, eu fui. Diga, eu sou liberto. Diga, pelo sangue de Jesus. Amém, queridos? E eu acredito que nós ouvimos muitas coisas que nem nunca tínhamos ouvido antes. Mas eu quero começar lendo aquilo que está lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5.
Gálatas capítulo 5. Versículo 14. Tem alguma pessoa liberta aqui? E aí esses dias ouvimos muitas coisas. Primeiro dia falou que devemos ter algumas cadeiras ocupadas, né? Porque entenda algo, irmão. Todo espaço, ele é ocupado por alguém ou por alguma coisa. Não existe no espaço um lugar vazio. Amém? Por isso que devemos ocupar o lugar com o perdão, com relacionamento. E devemos também jogar todo o lixo fora. E aí nesses dias aprendemos, que concluímos com a ceia do Senhor, aonde foi uma ceia poderosa da parte de Deus, aonde de fato com outro nível de libertação alcançado através do conhecimento da palavra, foi totalmente diferente das ceias de costume. Gálatas capítulo 5. Quantos acharam? Vamos ler do 16, meu filho. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que nada façais as coisas que queres. Diga misericórdia. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, peleja, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Diga misericórdia. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Amém? Até aí, muito bem. Pastor, por que o Senhor leu Gálatas, aonde vai falar do fruto da carne e o fruto do Espírito? O que tem a ver isto com libertação? Diga tudo. Porque eu e você, nós precisamos sermos libertos. Mas liberto de quê, pastor? Diga dos frutos da carne. Porque eu quero que você entenda, irmão, que toda árvore, ela é conhecida pelo fruto. Amém? Como assim, pastor? Você quando vê uma árvore, você só vai saber de que árvore é, se você vê o fruto. Amém, queridos? Deixa ele chegar, amor. Tá. Porque entenda algo, irmão. A Bíblia vai dizer no início que nós acabamos de ler, que há uma luta entre a carne e o espírito. E o que vence, pastor? Aquilo que você mais alimenta.
E o que você tem alimentado na tua vida? Aquilo que é de Deus ou que é da carne? Pastor, e o que é da carne? Vai falar de concupiscência. Irmão, o que é isso? É o que a minha e a sua carne deseja. E o que é ser liberto? Pastor, o que é libertação? Irmão, libertação é você ser liberto daquilo que te prende. E eu quero que você entenda que eu e você, desde lá do início, nós já somos escravos. Mas escravo de quê, pastor? Escravo do pecado. Que tudo aquilo que desagrada a Deus, entenda algo, antes mesmo da gente se ter por gente, um homem pecou e ele chamava-se Adão. Ou seja, temos uma natureza adâmica. Pode ir, vida. E aqui, foi representado muito bem. Deus abençoe a vida de vocês. Aqui, nesta árvore, está representando muito bem o fruto da onde? Da carne. Ei, observe você. Não, pode deixar aqui. Observe aqui, que é totalmente diferente. Agora, não me deixe me perder no culto, não. Os que vão viajar, amém. Os que não vão, preste atenção aqui. Entenda algo, que essa árvore aqui é totalmente diferente dessa. Amém? Qual a diferença dessa árvore para essa? Alguém pode me dizer aí? Os frutos. Além dos frutos, o que você consegue enxergar que é diferente? Sem folha. A árvore de lá é seca. Por que isso, pastor? Porque aqui representa os frutos da carne. Ou seja, eu e você, nós fomos libertos, amém, igreja? Dos frutos da carne. Como assim, pastor? E aí eu quero que você esteja com a sua mente aberta, para você entender que a libertação, ela é um processo. E é um processo contínuo. Amém, igreja? A libertação é um processo contínuo. Não é de forma imediata, não é da noite para o dia. É um processo. E eu aprendi esses dias, que ficou uma coisa muito bem clara na minha mente. Irai-vos, mas não pequeis. Tem como alguém se irar e não pecar? Sim ou não? Tem. Como assim, pastor? Você vai pecar, depende daquilo que você vai fazer com a ira. Porque você pode se irar e não pecar. Por quê? Porque você vai se irar, vai ter esse sentimento no seu coração, mas você não vai fazer nada que seja desagradável aos olhos do Senhor. Então você irou-se, mas não pecou. Como assim, pastor? Você passa por alguém e alguém lhe dá uma flechada, né? E você caiu, você se machucou, ou bateu o carro, se irou, se enraivou, mas não falou nada, não brigou, não descontou, não agiu de forma ignorante. Você se irou, mas não pecou. Vocês entenderam isso? Então, é muito importante de o que você vai fazer desse sentimento que algumas vezes assalta a sua alma. Como assim, pastor? Você quer dizer a mim que de vez em quando você não tem um ódio? Você não tem uma ira? Você não tem um ciúme? Um ciúme? Mas o que você faz com este sentimento quando ele toma o seu coração? Aí é que está a diferença. Mas por que, pastor, você está falando isso? Porque quando a Bíblia vai falar, irmão, desses prazeres da carne,
a Bíblia nos deixa um aviso, um mandamento, algo que devemos fazer. Está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Preste atenção, irmão, que existe algo tão importante quanto orar. O que seria isso? O que seria tão importante quanto orar para vencer os dias maus? Mateus 26, 41. O que seria tão importante quanto orar? Porque as pessoas dizem, não, eu oro, eu vou orar. Diz o que? Antes de orar, irmão? Não ouvi. Diga para o pessoa do seu lado, vigie. Diga, porque o diabo, o nosso adversário, diga, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ei, olhe para mim. Irmãos, quem tem medo de barata aqui, levanta a mão. Gostei, Ailson. Você nunca viu uma barata voadora? Se chegar um aqui agora, até você que não tem medo de barata, ninguém fica de boca aberta quando vê uma barata voando. Porque se ficar de boca aberta vendo uma barata voando, acredite, ela vai entrar na sua boca. Diga misericórdia. Pastor, é nojento. É nojento. As obras da carne, elas são nojentas. E é esse sentimento que eu e você devemos ter contra os prazeres da carne, nojo. Porque você só vai aprender a dizer não ao pecado quando você ter o entendimento que você precisa ter dele, nojo. Só que a Bíblia vai dizer que precisamos vigiar. O que é vigiar, irmão? O que é vigiar? Alguém sabe me dizer o que é vigiar? Estar atento, vigilante, atento, esperto. Ei, imagine você em um ônibus cheio e você é um dos passageiros e alguém vai lá, pega um celular, um iPhone e diz, você deixou cair esse iPhone 18 Pro no chão. Você responderia o quê? Hã? Quem tem um iPhone aqui 18 Pro? Hã? Você responderia o quê? A pessoa chegava para você e dizia, você acabou de perder esse iPhone aqui. Hã? Pois é. Mas acredite, é mesmo, pastor, tem pessoas que seriam tentadas. Olha aí a foto, a tela, se você sabe que você não tem, não é seu, mas por conta da proposta, da facilidade de ganhar um iPhone, você entra até em questionamento com a sua própria mente, dizendo para você, será que realmente não é meu? Aí alguém chega em um lugar, diz, rapaz, achei aqui R$100, achei aqui um dinheiro. A primeira coisa que você faz é bater no bolso. Deixa eu ver aqui se não é meu. Aí depois você lembra que você nem levou a carteira. Ou seja, aquele dinheiro não seria seu. E quantas pessoas respondem, é meu, quando se pergunta em um ônibus cheio? É meu, é meu, é meu. Por que isso, pastor? Porque as pessoas sempre estão acostumadas com facilidade, com coisa fácil. Ninguém gosta de desafio. Agora, imagine você, se eu e você ficamos apreensivos com a barata. Pastor, de barata eu não tenho medo não. E de rato? Eu não estou falando calunga não, irmão. Eu estou falando rato de esgoto. Uma aranha. Não tenho medo de aranha não. Nem que ela fosse do tamanho da sua mão. Uma aranha caranguejeira de pé de dendê. Você já viu ela correndo? E uma cobra. Apareceu uma cobra lá em casa. Que eu estava lá de fora me esperando chegar.
Aí você pode dizer, pastor. Aí o vizinho disse, não, rapaz, mas a cobra é verde. Aí porque é verde ela não avança não. Olha, irmão, ela era do comprimento desse púlpito aqui. Mas pense em uma agilidade, uma rapidez. Aí eu chamei o vizinho para me ajudar a matar essa cobra. A cobra foi para de trás da geladeira, no motor da geladeira. Quando eu tirei ela da geladeira, ela correu para debaixo da pia. E aprenda algo. Se alguma coisa lhe traz ameaça, você precisa se livrar dele. Não tem como você dormir em uma casa, sabendo que dentro dessa casa tem uma cobra e essa cobra está viva. Por quê, pastor? Porque ela pode voltar para lhe atacar. Agora imagine você. Feche os seus olhos aí. Feche os seus olhos. Feche os olhos, por favor. Imagine você de frente com um leão. O que você faria? Se responda aí. Ele é maior do que você, irmão. Ele na posição de animal maior do que você. O que você faria? Pode abrir os olhos. Você diria assim: show, vai para lá. O que você faria, irmão? Hein, Aricles? De frente com um leão de verdade. Correr. Você faria o que, Valdemir? Olha, eu acredito que eu não teria nenhuma reação, porque o medo seria tão grande, que eu acredito que as minhas pernas não iriam corresponder ao meu pensamento. Mas entenda algo, a Bíblia vai dizer que o diabo, o nosso adversário, ele é comparado com uma figura, e essa figura é uma figura de leão. Sabe qual é a estratégia do diabo? Paralisar suas presas. Sabe como? Com um rugido. A arma que ele tem é rugir, ao ponto de colocar tanto medo da presa ficar paralisada e ele ir lá e abater. Por que você está falando isso, pastor? Que o seu medo é uma arma poderosa na mão do inimigo. Diga misericórdia. Acredite, eu nunca tive medo de barata, mas eu fiquei em casa enquanto o meu pai ia para a festa com a minha mãe, e minha irmã ficou tomando conta da gente, e minha irmã tinha medo de barata. Acredite, quando eu me vi, a Ilza, eu também estava em cima de uma cadeira com medo de uma barata pequenininha no chão. E ela gritando, ai, 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 a barata, a barata. E eu que não tinha medo de barata, acredite, eu fiquei com medo de barata naquele dia. Diga misericórdia. Por que você está dizendo isso, pastor? Que um medroso influencia a outro alguém, mesmo que não tenha medo de algo ou de alguém, passe a temer. Mas eu não quero que você tenha medo do diabo. Eu estou aqui para lhe orientar a você ser vigilante contra as astutas ciladas dele, tanto na minha quanto na sua vida. Entenda algo, a Bíblia vai dizer que ele é astuto. Acredite. Vou te contar, você vai dizer assim, pastor, eu não sabia disso. Você sabia, Mateus, que o diabo não usa novas armadilhas para pegar você? Você sabia, Valdemir, que ele não usa coisas diferentes para lhe pegar? Como assim, pastor? Ele não tem
novidade. Ele não tem novas armadilhas. Ele sempre usa as mesmas coisas. E pasmem, diga comigo, misericórdia. Acabamos caindo. Como assim, pastor? Imagine você. Quem já pegou passarinho aqui? Como é que você pegava passarinho, Daniel? Ao sopão. Ei, vai ter uma hora que você vai deixar de pegar passarinho? Colocando ao sopão? Vai pegar todas as vezes que colocar. Usando a mesma armadilha. Tem alguns que usam visgo, né? Eles pegam o visgo da jaca, melam um palito e colocam o passarinho, vem cá. Quando pousa, fica preso. E muitas vezes eu e você somos atraídos assim. Eles colocam alpiste, colocam alguma coisa que chame a atenção do passarinho. Eu te faço a pergunta: o que o diabo tem colocado para você, para chamar a sua atenção? Diga comigo, o diabo. Não diga o diabo. Perdeu. Já está decretado a derrota dele. Jesus já venceu ele na cruz. Aprendemos isso esses dias. Mas qual que é a proposta dele? Desviar o seu foco. Diga a pessoa do seu lado, cuidado. Diga, o diabo quer desviar o seu foco. Como assim, pastor? Quantos aqui já foram na venda comprar alguma coisa para a mãe? Saiu para comprar, voltou e perguntou à mãe: mãe, o que foi mesmo que a senhora mandou eu comprar porque eu esqueci? Quem já aconteceu isso? O que foi que aconteceu no meio do caminho? Um amigo chamou, conversou, brincou alguma coisa, o celular tocou, foi assistindo o Rios, aí chegou lá na venda. Irmão, eu já saí para comprar pão e eu trouxe outra coisa que nem para comer era. E eu teimava com a minha mãe: não, a senhora mandou comprar isso mesmo. Mas o que foi que teve? A sua atenção, ela foi distraída. Com o que o diabo tem lhe distraído? Olha, irmão, se é uma coisa que tem distraído muita gente, essa coisa é isso aqui, ó. Celular. Olha, irmão, depois de 10 horas, o celular será uma porta de entrada para as armadilhas do diabo contra a tua vida. Existe um horário, irmão, à noite, que o reino espiritual, ele se move. Acredito eu, por ser noite, por ser escuro, por ser tenebroso. E ele sai para fazer a bagunça. E muitos de nós, com a falta da vigilância, somos presas fáceis. Eu conheço crente. É mesmo, pastor? Assim, ó, olhe para mim. Deixa eu ver aqui alguém que eu acho aqui que seja muito inteligente. Deixa eu ver aqui. Aqui tem muitos. Mas eu vou escolher Robson. Escolher Robson. Ligo para Robson. Bom dia, tudo bom? Ô querido, estou te ligando aqui para dizer que você foi contemplado em um sorteio e você acaba de ganhar R$1.000. R$1.000.
Você só precisa passar o número do seu CPF para poder confirmar aqui, para você receber esse valor via Pix, tá bom? E aí, Robson, não sei aonde ele estava com a cabeça, pensar que nesses últimos tempos iria ganhar R$1.000 do nada. E aí, ô querido, pronto, 79464, isso, é você mesmo então, Robson, confirmadíssimo, você ganhou R$1.000. Você só precisa, para fechar aqui essa documentação, de você fazer uma transferência no valor de R$250. E assim que você fizer essa transferência de R$250, você vai ganhar os R$1.000 na sua conta. Esses 250 é só as taxas, tá bom? Assim que você fazer, faz aí para a conta 0648444, tudo bem? Então assim que você fizer, a gente entra em contato novamente, tá bom, querido? Tá bom. Robson, mãe, ganhei R$1.000. Só preciso fazer uma transferência de 250. Vou lucrar quanto? Quanto? 750, já faz até conta. Acredite. Olha Robson lá, desinteirando o dinheiro do aluguel, da prestação, do boleto, e botando nessa conta de um laranja que nunca vai ter. Como você está dizendo isso, pastor? Aconteceu com a minha família. Pegaram a foto da minha irmã, tiraram a foto, botaram no perfil, pegaram o celular e olharam os contatos que tinham e mandou. E a mensagem era assim: faz a transferência para minha conta, porque eu não estou conseguindo abrir o aplicativo do banco, e amanhã eu devolvo o dinheiro. Tinha um tempo que minha irmã, Firmino, tinha um tempo que minha irmã não falava com meu pai. Meu pai surpreso que minha irmã tinha tanto tempo sem falar com ele, e tinha falado com ele através de uma mensagem. Então ele se prontificou em ajudar. Oi, irmã. Eu não lembro exatamente o valor, mas foi em torno de uns 1.000 que ela pediu. Ele falou: não tenho esse valor todo não. A pessoa falava na mensagem: não, então mande quanto você tem, que eu tomo emprestado na mão de outra pessoa aqui e amanhã eu devolvo. Chegou no outro dia, chegou depois do outro dia, minha irmã entrou em contato para falar alguma coisa com ele, e ele disse: e aí, resolveu o negócio? Ela: que negócio? Aí quando descobriu, foi um golpe. Por que você está falando isso? Porque o diabo está criando um golpe para pegar você. Por isso que a Bíblia vai dizer: ó, esteja vigilante. Ó, irmão, como assim, pastor? Você tem que andar assim, ó, esperto, atento. Para quê? Para com que você não caia na armadilha do diabo. Sim, mas o senhor falou, pastor, que de libertação, e eu falava que libertação é ser resgatado. A palavra libertação quer dizer resgatado, e esse resgatar tem que haver uma intervenção divina. Só seremos libertos se formos libertos por uma intervenção divina. E essa libertação, irmão, nesse processo de libertação é necessário nós fazermos um diagnóstico. O que é diagnóstico, pastor? É você identificar a origem
dessa prisão que lhe impede de viver a vida de acordo com a vontade de Deus. Isso é ser escravo. Isso é ser prisioneiro. É quando você não consegue identificar a origem dessa prisão, que lhe aprisiona ao ponto de você não viver de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. E muitos de nós, irmãos, vivemos presos, mesmo tendo promessa de Deus sobre as nossas vidas. Quem aqui tem promessa de Deus sobre a sua vida? Mas quando nós somos presos, por mais que tenhamos promessa, nós não conseguimos usufruir daquilo que o Senhor tem reservado e guardado para nós. Diga misericórdia. Alguém sabe me dizer o que é libertação? Ser livre de algo. Irmão, libertação. E essa libertação, quero falar, libertação do pecado. Ele não é um caso isolado. Diga a libertação do pecado. Diga, não é um processo isolado. Como assim, pastor? Essa libertação é um processo contínuo. Como assim, pastor? Ele tem que ser diário. E ele envolve nossa vontade, a nossa disposição em seguir os ensinamentos de Cristo, em viver de acordo com seus valores e princípios. Irmãos, alguém que é liberto, ele tem prazer de viver a palavra de Deus. Será que eu posso ouvir um amém? Abra aí, por favor, a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Quantos acharam? Vamos ler? Aqui, ó. Eu projetei aqui, ó. Vamos ler junto. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pastor, o que é isso? Diga comigo, libertação. Diga, Jesus me libertou do pecado. Como assim, pastor? Olha que a Bíblia vai dizer, irmão. A minha tradução vai dizer assim, ó. Ele nos libertou do império das trevas. Diga aleluia. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como assim? Lembre-se, nós somos descendentes de Adão e Eva. Eu e você, a Bíblia vai dizer, Romanos 3:23, pois destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, fomos separados por conta do pecado. Só que em Colossenses a Bíblia vai dizer que Jesus, Ele nos resgatou. Ou seja, Ele nos transportou do império das trevas para o seu reino. Diga a pessoa do seu lado, Jesus te libertou. Nunca mais se aprisione. Diga, você é livre. Irmãos, cá para nós. Quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar é lugar. Mas quando você tem certeza, irmão, de quem você é, para onde você quer ir, você não se permite se distrair, não. Mas isso, nós, quando criança, somos facilmente enganados. E eu quero dizer que você não é mais nenhum neófito. Como assim, pastor neófito? Você não é nenhum novinho na fé. Até porque todos nós sabemos, irmãos, o que é certo e o que é errado. Ah, pastor, mas nem tudo foi escrito. Eu concordo com você.
A Bíblia vai dizer isso, que nem tudo foi escrito. Porque não existiria um livro que pudesse escrever ou contar tudo aquilo que era necessário para mim e para a sua vida. Mas se a tua consciência te acusa e você faz, é pecado. Cuspir é pecado, irmão? Cuspir é pecado? Sim ou não? Agora, cuspir na cara de alguém é pecado? Cuspir na comida é pecado, irmão? Hã? Por quê? Porque a sua consciência te acusa. Aonde está escrito que é pecado cuspir a comida? Hã? Onde está escrito na Bíblia? Mas por que você está perguntando isso? Porque tem muito crente que para pecar, ele usa até a Bíblia como justificativa. Diga misericórdia. Ele chega a dizer assim, mas não está escrito. Mas a sua consciência te acusa, irmão. E se te acusa e você faz, é pecado. Pasme, Lucinésio. Tem pessoas que me perguntam, pastor, tal coisa é pecado? Irmão, ele já sabe a resposta. Ele só quer alguém que encoraje, dê uma justificativa a ele até para pecar. Aí, antes de eu responder a pessoa se é ou não é pecado, o que você acha? Ah, pastor, eu acho que é pecado. Então é pecado, irmão. Não, pastor, não, irmão, mas a sua consciência já está dizendo que é. Aí quando a pessoa diz que não é, aí eu preciso levar ele à Bíblia. Diz assim, eu tenho esse livro lá em casa. O que faria Jesus nos seus passos? O que você faria nos passos de Jesus? E esse livro dá uma ideia de, se você tivesse a natureza, a mentalidade de Cristo, o que você faria? E aí nessa caminhada cristã, irmão, eu aprendi 3 coisas. Diga 3 coisas. Primeira delas, ser extremamente humano. Diga, ser extremamente humano. Como assim, pastor? Alguém me bate, faz uma calúnia, e aí o extremamente humano é fazer o quê? Se alguém lhe ofende, se você for humano, você vai fazer o quê? Alguém fala uma calúnia, ó, fulano me roubou. Alguém chega lá e diz, ó, Beatriz me roubou, sai espalhando aí, Beatriz me roubou. Você, humanamente falando, você faz o quê, Bia? Humanamente falando, você faria o quê? Está espalhando para a cidade toda que você roubou, é ladrona. E você não roubou. Você iria até a pessoa fazer o quê? Hã? Brigar? Isso é uma reação humana. Essa é a primeira reação que podemos fazer. Ser humano, extremamente humano. Brigar, ir para a justiça, ir para a delegacia, fazer um boletim de ocorrência. Bateu, descontou. E a outra coisa, a outra atitude que podemos ser é extremamente satânico. Como seria, Fernando, esse extremamente satânico, que alguém que está dizendo que você roubou sem você ter roubado? Bia foi extremamente humana, foi lá brigar. Mas se você fosse se permitir ser usado pelo diabo, o que você faria? Nessas condições, Fernanda? Hã? Não sabe não? Extremamente satânico seria matá-lo. Ou fazer aquilo do que ele está lhe acusando de fazer, roubá-lo. E a outra atitude, se você não escolheu ser extremamente humano,
Se você não escolheu ser extremamente satânico, você pode escolher a terceira, que é ser extremamente divino. E como é ser, pastor, extremamente divino? Diga comigo, perdoando. Ei, para você falar é até fácil, né? Mas na prática, perdoar é muito difícil. Só perdoa quem tem uma alma nobre. Não é perdoar alguém que esqueceu a data do seu aniversário, não. É perdoar alguém que lhe estrupou, que abusou de você, que te violentou, que lhe machucou, que lhe destruiu. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque existem cadeias nas nossas almas que nos prendem. E eu já ouvi, irmão, eu já vi várias possessões, pessoas endemoniadas. Pastor, o que é uma pessoa endemoniada? É quando o espírito maligno a controla totalmente. As suas emoções, até o seu próprio corpo. Ela faz coisas que depois que ela é liberta, ela nem lembra. E do demônio dizer que estava ali se alimentando das emoções dela, por falta de um perdão, por conta de uma mágoa, de um rancor. Irmão, perdoar não é esquecer. Diga comigo, perdoar. Diga, perdoar é lembrar e não doer mais. Se você diz que perdoou, mas quando você lembra, dói, você não perdoou ainda. E como é que eu identifico isso? Quando eu me recuso a falar sobre. No tempo de hoje é muito difícil você não achar alguém que já tenha sido decepcionado, frustrado ou traído. Mas a pessoa fala assim, não, eu prefiro não falar sobre. Ou seja, ela nem gosta nem de lembrar, porque quando lembra, dói. Diga, eu preciso perdoar. E quando a gente perdoa, irmão, a gente fica mais leve. Eu não sei se você entende, mas quando eu não perdoo, eu carrego um peso. Eu já falei sobre isso aqui. Quando eu não perdoo, até de férias, eu continuo com peso. Quando eu vou para o banheiro, quando eu vou almoçar, quando eu vou dormir, aquele peso faz parte da minha vida. Por conta de uma mágoa, de um rancor, de uma ferida, de algo lá no passado, irmão, na minha infância. Uma surra, uma palavra, um gesto que me machucou. E eu vou crescendo. E esse peso continua comigo. O que eu preciso fazer, pastor? Perdoar. E quando eu perdoo, eu largo de carregar esse peso na minha vida. Eu acredito que alguns de vocês já fizeram algum tipo de regime. Em alguma época na sua vida você pode ter perdido algum peso. E você diz, rapaz, não é que agora eu me sinto bem. Por quê? Porque você deixou de carregar aquele peso em excesso sobre os seus ossos. Mas não é tão fácil quanto parece decidir perdoar alguém que lhe machucou. Mas a Bíblia vai dizer que lá na oração do Pai Nosso, perdoai-nos a quem? A quem? A quem nós temos ofendido. E vai dizer que precisamos perdoar para sermos perdoados.
aqui quer ser perdoado por Deus? Diga, eu preciso aprender a perdoar. Olha, irmão, melhor do que ter razão é ser feliz. Como assim, pastor? Quem aqui já brigou com alguém e você estava certo? Já brigou com alguém, Bia? E você estando certa? Já? Você já, Nilton? Você, Valdeni, já discutiu com alguém e você estando certo e a pessoa achando que ela estava certa e você que era o errado? Já, Kátia? Kátia quase pega lá na laje. Mas cá para nós. Geralmente acontece isso entre marido e mulher, entre irmãos. Não, mas eu estou certo. Não é bobagem, é besteira, mas eu estou certo. Eu não vou pedir perdão, não. Não, quem errou foi ele. Quem vai ter que pedir perdão é ele. Aí tem umas que dizem assim, eu nem vou nem fazer comida. Não vou nem lavar roupa. Se ele me chamar para sair, eu nem vou. Isso vai te levar a quê? A esfriar a sua relação. A terminar o seu casamento. Já pensou? Se toda vez que você querer brigar, ele também querer brigar. Por que, pastor, você está falando isso? Porque eu e você, irmão, precisamos ter alguns frutos. E um dos frutos, irmão, que é desafiador nós termos, é o fruto do domínio próprio. Ei, tem pessoas que acham que os outros têm sangue de barata, né? Rapaz, eu no lugar dela, eu não conseguiria aguentar 1/3 do que ela aguenta. Mas ela aguenta, porque ela tem domínio próprio. E cá para nós, irmão, nós conhecemos quem de fato é discípulo de Jesus pelos frutos. Porque tem muitas pessoas que vão à igreja, não perde culto, mas só tem esses frutos aqui, ó. Diga misericórdia. E cá para nós, eu ouvi do apóstolo Luiz Hermínio que nós temos um tempo para sermos transformados. E esse tempo, irmão, é um período. Por que você está falando isso, pastor? Que tem gente que nasceu na igreja, está na igreja até hoje e ainda não foi transformado. Ele perdeu esse tempo, Robson, de transformação. Por que você está dizendo isso, pastor? Você tem quanto tempo conosco, Daniel? Você lembra? Você tem 10 anos conosco? Você tem o tempo que a igreja tem, 3 anos conosco? Você tem 1 ano conosco, Daniel? Mas frequentando essa igreja, você tem quanto tempo mais ou menos? Por que você está falando isso? Daniel, eu acredito que é o mais novo decidido do nosso ministério. Daniel não tem 1 ano, irmão. Um jovem. Mas nesse período que Deus deu a ele a permissão de frequentar aqui, ele decidiu caminhar com Cristo. Só que tem gente que tem muito mais tempo que ele e ainda não se converteu. É forte. E acredite, essa pessoa ainda está esperando esse tempo chegar, Valdeni, para entregar a vida a Jesus. Só que esse tempo já passou.
E a pessoa torna-se um religioso, um frequentador. E ele não consegue se desvencilhar desses frutos. Ou seja, ele não foi alcançado ou transportado das trevas para o reino da luz. Porque não é a igreja que salva. Quem salva é Cristo Jesus. Que ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Ah, pastor, mas tem momentos na vida que eu fraquejo, que eu me sinto frágil, que eu acabo pecando. Nós somos humanos. O que nós não podemos é viver na prática do pecado. Não devemos ter o pecado como estilo de vida. Diga comigo, tudo na vida é uma decisão. Quem aqui já tomou uma decisão na vida para alguma coisa? O difícil é decidir. Eu falei com uma ovelha recém-chegada no nosso ministério, eu disse: rapaz, que bom que você veio, que você continua vindo para a igreja. Ele disse assim: pastor, o difícil era vir, mas já que eu vim, eu vou continuar vindo. Irmão, o que você precisa essa noite é decidir caminhar com Jesus, independente das dificuldades, das opressões, das dificuldades que possam surgir. Eu não quero te enganar. Como assim, pastor? As lutas não vão acabar. Ao contrário, elas irão aumentar, para ver se você desiste, para ver se você perde o foco, para ver se você se distrai. E quantas pessoas boas a gente conhece que estão distraídas lá no mundo, que já fizeram encontro, que já entregou a vida a Jesus, mas por conta de um luto, de uma solteirice, por conta de um desemprego, decidiu largar Jesus. A Bíblia vai dizer que morrer com Jesus é lucro. Claro que ninguém quer morrer, mas quando fala dessa morte, fala de morrer para o pecado, irmão, de dizer não para o pecado. Eu sei que o pecado é gostoso. Quantos acreditam que o pecado é gostoso? Ele é gostoso. Mas o pecado, irmão, ele tem um destino. Diga, o pecado, ele tem um destino. Qual é o pecado do destino? A morte. A morte. Para encerrar, eu quero ler Salmos 40, versículo 2 e 3. Vamos ler? Quantos aqui já tiveram um encontro com Jesus? Não, desse jeito não, faz assim, eu. Diga, eu tive um encontro com Jesus. Dá um aplauso ao Senhor aí. Eu ia dizer algo a você aqui, eu ia dizer, não espalhe não. Mas se quiser espalhar, espalhe, não tem problema não. Seu pastor peca. Viu, Mateus? Seu pastor peca. Por que, pastor, você está dizendo isso? O grande problema do crente é esse. É que ele acha que é super-homem, que ele não vai falhar,
que Ele sempre vai ser 100%. E a pior coisa que a gente peca é quando a gente se culpa a tal ponto de acreditar que Jesus não vai nos perdoar. Eu concordo com você também. Não tínhamos porquê eu e você sermos alcançados. E tem muita gente que a gente conhece que foi alcançada por Jesus, que a gente diz, não rapaz, esse aí não teria como. Mas eu quero dizer a você que a salvação não é por conta de um resultado de esforço físico. E nem merecedor. Mas é por conta de uma graça imerecida da nossa parte. E foi essa graça, Beatriz, que nos alcançou. Eu quero dizer que a graça do Senhor, ela te alcançou. É mesmo, pastor? Eu bem sei, irmão, que muitos de vocês que eu conheço, que o diabo queria matar, destruir, escravizar, mas ele não conseguiu vencer o autor da nossa vida. Olha o que diz. Vamos ler junto? Eu não sei se você tem isso, irmão. Pega lá uma folha de papel ofício. Escreve algumas verdades ao seu respeito, que está escrito na Bíblia. E cola lá, ó, no espelho do banheiro da tua casa, ou no seu guarda-roupa, ou na parede, uma das paredes do quarto. Porque tem dias, irmão, que nós precisamos ser lembrados de quem nós somos em Deus. Porque tem dias que a gente acorda triste, desanimado, cabisbaixo. Quem aqui acorda assim? Só o pastor ou mais alguém acorda assim também? Algumas vezes. Tem dia que a gente dormiu a noite toda e acorda cansado. Triste, desanimado. É porque muitas vezes nós somos distraídos. Vamos ler? 1, 2, 3. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E a Bíblia vai dizer aqui que Jesus, no versículo 3 vai dizer, e nos pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Pastor, que você está dizendo isso? Ele nos tirou do lamaçal do pecado, irmão. Eu vou repetir, Jesus nos tirou do lamaçal do pecado. Nós não estamos mais condenados. A Bíblia vai dizer que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não estão mais condenados. Tem alguém aqui que está em Cristo Jesus? Hoje há uma sentença sobre a sua vida. E não é sentença de morte. É sentença de vida e de vida eterna. Precisamos, irmão,